Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos agora com a nossa aula 30.1, que vai trazer o tema de falsos cognatos. Vai ser bem interessante a aula de hoje, vamos aprender muitos vocabulários e saber realmente o real significado delas. Let's begin? Aula 30.1 e o título da aula é esse aqui. Actually means something different. Ou seja, a gente, quando olha para esta palavra, a gente obviamente quando não sabe, não tem o conhecimento e olha para essa palavra, a gente pensa, tem cara de atualmente. Tá aparecendo atualmente, mas não é atualmente, porque ela significa algo different, diferente. A gente vai saber já o significado dela. Então hoje nós vamos falar de false friends, que é carinhosamente chamado os nossos falsos cognatos de false friends, ou seja, falsos amigos. Eles são amigos falsos, aqueles que parecem, mas não são o que realmente parece. E a gente vai ver identificação no texto, palavras em inglês que realmente têm significado de um false friend. Toda aula tem uma habilidade e a de hoje você vai utilizar as diversas linguagens artísticas, corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural e histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Muito bem? Let's begin! Temos aí o que significa esses false friends. False friend ou falso cognato é uma palavra em inglês com grafia do significante parecida com a em português. Entretanto, diferente dos cognatos, o significado da palavra em inglês com grafia semelhante àquela em português é diferente. Vamos já ver alguns exemplos. Então a gente vai fazer assim, ó. Presta atenção aqui nessa tabela. A gente vai ter a palavra aqui em inglês, que são os falsos cognatos, na primeira tabelinha aqui. A segunda, a gente vai ver o significado em português, o que realmente significa essa palavra. A gente vai ver aqui neste lado a palavra que se assemelha em português, o que a gente acha que é, mas não é. E o significado real da palavra que a gente acha que é, mas não é, certo? Então a gente vai ter duas tabelas com inglês, a primeira e a última, e duas com português. Muito bem? Então vamos começar a primeira palavra, que é a do título da nossa aula, actually. Actually, que parece o quê? Parece atualmente, mas não é atualmente. Significa na verdade. Na verdade. E atualmente em inglês vai significar nowadays. Nowadays, ou seja, bem diferente do que a gente achava. Vou só falar uma coisa aqui antes. A gente vai também achar aqui, ter umas palavras nessa nossa aula que vocês vão pensar, ué, mas eu aprendi que essa palavra também significava isso, eu não sabia que tal palavra era um falso cognato. Então, terão aqui algumas palavras que vocês vão ver elas com significados diferentes, mas não significa que ela também não signifique aquilo, ela significa também aquela situação, porém não é muito utilizado. Acontece alguma situação, como por exemplo essa aqui do adapt. Adapt, quando você olha, você pensa que é adepto, né? Mas olha só, a palavra inglesa adapt é um falso cognato na medida em que significa conhecedor, habilidoso, perito em algo. Portanto, adept em um sentido diferente, possui um sentido diferente daquele que buscamos. O de defensor ou seguidor de algo, certo? Para essa finalidade, 3 opções de palavras são recomendadas. Então, eu trouxe aqui uma delas. Então, adapt, o significado em português é aqui especialista. Especialista, certo?
A gente tem mais provável a gente traduzir para especialista do que para adepto. Ela se parece com adepto, muito parecida com adepto, certo? Mas quando a gente quer falar com essa história, né, de conhecedor, de perito em algo, a gente vai usar a palavra fan, né? Fan. Ou seja, eu sou adepto vamos supor, das ideias alternativas. Aí eu vou usar aqui o fan, a palavra fan, que também significa ventilador. Ou seja, as palavras que vocês vão ver aqui, elas vão ter vários significados dependendo do contexto. E como eu falei, algumas, apesar de sim, pode ter aquela tradução que a gente acha que parece, ela pode ter, mas não é tão utilizada com aquela tradução. E eu vou falando de outras ao decorrer da nossa aula, beleza? Aí nós temos aqui a palavra anthem. Anthem, que significa o quê? Parece antena, mas ela significa hino, hino nacional, hino disso, daquilo, do estado, enfim. Antena em inglês é antena, que também parece muito, tá entendendo? Parece demais, na verdade. A palavra antena significa, parece mais antena do que essa palavra aqui, que eu tô fazendo um quadradinho agora, retângulo na verdade. Só que ela pode ser confundida também, então só para deixar claro que ela significa antena, certo? E a palavra alias, essa aí, muito parecida, só faltou o acento, mas ela não significa aliás. Ela significa pseudônimo. Tradução dessa palavra, alias, é pseudônimo, certo? Aliás, em inglês, eu vou chamar de indeed e in fact, certo? In fact também significa na verdade, ou seja, essas palavras indeed também significa a ideia, quando você concorda com alguém, tá vendo? Então vai mudando o significado de acordo com o contexto, mas também significa aliás. Próxima é um verbo, to amass. Amass parece muito amassar, mas não é amassar. Significa acumular. Amassar a gente chama de dent ou knead, certo? Muito bem. Appointment. Appointment parece apontamento, certo? Mas a real tradução dela é compromisso com hora marcada. Eu tenho um appointment lá no doctor, eu tenho um compromisso lá numa consulta lá no médico. Aí eu falo appointment. Apontamento é note. Apology. A palavra apology parece apologia, certo? E você encontra essa tradução como apologia. Porém, ela é mais usada, ela é usada para o quê? Pedido de desculpa. I apologize, eu peço desculpas, certo? E você usa a palavra apology, ela vai mudando dependendo do que você for colocando ela no singular, no plural, enfim. E apologia, eu vou falar como tá aqui deste lado, beleza? Eu vou falar eulogy, aí seria essa história de apologia, certo? Vamos para a próxima. Antes temos aí, ó, anthem is the official music that represents, se tá erradinho aqui, your country. O hino é a música oficial que representa seu país. Antenna is the thing you use to capture a better signal. Antena é a coisa que você usa para capturar um sinal melhor, better signal. Muito bem? Vamos lá? Próxima. Começamos a próxima aí com a palavra
Argument, que parece argumento, sem sombra de dúvidas. E você vai encontrar a tradução como argumento também. Porém, argument significa discussão. Discussão. Muito bem? E argumento em inglês, reasoning. Reasoning, que também tem outras traduções, mas também significa argumento. Muito bem? Vamos lá. Próxima. To attend. Opa, próxima é essa aqui. To assist. To assist parece assistir. Mas na verdade significa ajudar. To assist someone. Ajudar alguém. E assistir em inglês é to attend. Quando é uma reunião, você vai attend a meeting, uma reunião. E quando é para você assistir TV ou cinema, né, um filme, TV ou cinema, na verdade eu falei cinema porque essa palavra tá em inglês, eu falo cinema, e aí ela também é usada para falar sobre filme. To watch, você vai usar o verbo to watch. Então, to watch a movie, to watch a TV, assistir um filme, assistir TV, to watch a sitcom, assistir uma série, sitcom, e assim por diante. Ok? Então, vamos para a próxima. A próxima é to attend, que é o verbo que parece atender, mas na verdade é assistir, participar. Como a gente acabou de colocar aqui, ela apareceu bem aqui. Beleza? Assistir ou participar de uma reunião. Muito bem? Atender em inglês é to answer. To answer, que também significa responder em inglês. Responder suas atividades de casa, answer your questions, responder suas perguntas, enfim. Então, tá vendo como uma palavra ela vai significar várias coisas dependendo do contexto? Então, tem essa situação também. Vamos para a próxima. A próxima é qual? Essa aqui que está aparecendo, audience. A palavra audiência, audience, que parece audiência, né? Mas, na verdade, é plateia, né? Know your audience. Conheça a sua plateia, as pessoas que te assistem. Audiência, court appearance. Court appearance. Próxima, essa clássica. Balcony. Balcony, que parece balcão. Mas, na verdade, é sacada. A sacada. E balcão é counter. Counter. Próxima, nós temos a palavra brace. Brace, que parece braços. Mas, segundo a nossa aula lá que a gente teve de parts of the body, partes do corpo, a gente viu muito bem que braços não é... a gente não vai falar braces, a gente vai falar arms. Arms. E, na verdade, brace significa aparelho de dente, aparelho dentário, my braces, meu aparelho. Portanto, a lot of balconies. Aqui ela já está no plural, por isso que a palavra que era assim, né, com Y no final, no plural regular, a gente cortou o Y e acrescentou o IES, beleza? É regra de plural de substantivos no inglês regulares. A lot of balconies in a pharmacy or in a supermarket. The place you pay for the products is called counter. Ou seja, na farmácia ou no supermercado, o lugar que você paga pelos produtos é chamado de balcão, que é counter, não balcony. Next. Próximo, nós temos agora a palavra cigar. Palavra cigar, na verdade, cigar. E ela significa o quê? Charuto e não cigarro. Certo? E a palavra cigarro significa cigarette.
cigarette. Beleza? Também é um clássico aí dos false friends. Próxima palavra, a palavra color, que pode parecer muito bem mesmo, assim, tá muito na cara que é igual a palavra colar, mas é um false friend muito do seu bem feito, porque ela não é colar, ela é colarinho, coleira, gola, certo? Já colar, a gente vai chamar de necklace. Necklace, a palavra neck é pescoço. E o colar fica onde? No nosso pescoço. Então é um adereço aí, né? Necklace. College. College parece muito colégio, mas não é, é faculdade. Colégio em inglês, school. School. Comprehensive. Essa aqui é muito louca, muito doida, porque olha só, comprehensive, você pensa, nossa, mas comprehensive não tem como. Como é que alguém coloca a palavra comprehensive e não é compreensível? E não é compreensível. Não significa compreensivo. A palavra comprehensive significa abrangente. Porém, tá? A palavra comprehensive, ela também pode ser usada, assim, né, como adjetivo de compreensivo, mas não é muito utilizado como compreensivo, ele é mais utilizado como abrangente, algo que abrange mesmo, sabe, na questão de totalidade, abrangente. Então, é mais usada como este adjetivo aqui, tá? Mas você vai encontrar a tradução como compreensivo também. Faz parte de uma daquelas palavras que eu comentei com vocês. Porém, eu indico mais como abrangente. Compreensivo, você vai usar mais a palavra understanding. Eles vão usar muito mais também a palavra understanding, que vem do verbo to understand, que é esse aqui, que a gente já viu bastante. Understand, que é o verbo entender. Portanto, com ing vai ficar compreensivo. Mudou um pouquinho, mas vai ficar compreensivo. Tudo bem? Próxima palavra, next, confident. Confident significa, parece, aliás, parece, mas não é. Parece confidente. Nossa, essa aqui é outra também, porque quando eu vi a palavra confident, eu pensava, gente, é confidente, mas não é. Não é confidente. A palavra confident tem a tradução de confiante. É uma pessoa confiante. Já confidente em inglês é confident. A diferença é pequena, né? A diferença aqui é o quê? Que temos o A aqui e aqui temos o E, é o mesmo som. Confident. E aqui é confident, certo? Só que aqui é confiante e aqui é confidente. Convict. A palavra convict, ela parece convicto. Parece, porém, ela não é convicto. A palavra convict, ela é condenado. É uma coisa bem ruim de se ouvir. Convict, condenado. Já convicto em inglês é convinced. Agora sim. A palavra custom parece costume, mas não é. Somente parece. Porque a palavra custom é fantasia. Fantasia, aquela fantasia que você coloca para curtir o Halloween, para curtir o carnaval. É esse tipo de fantasia que eu tô falando. Agora, costume, em inglês, habit. Certo? Que parece hábito, mas é o costume ali. É o costume que você tem de algo, você vai falar habit. This is a college, not a school. Isso é uma faculdade, não uma escola.
Mais false friends para vocês. Próximo nós temos aí a palavra data. Data. Essa palavra aí que parece muito com o quê? Com data. Mas não é data. A palavra data é dados. São dados, na verdade. Mas a palavra dado sempre vai estar no plural, né? Porque dado já seria outra coisa. Já a palavra data em inglês vai ser date. Date. Que também tem outras traduções, como por exemplo, encontro. Quando você vai para o encontro com alguém, você vai para um date. E date também é data. Certo? Próxima palavra. A palavra deception. Deception, que parece decepção. Mas significa o ato de enganar, fraude, deception. Já a palavra decepção, ela significa disappointment. Disappointment. Certo? Aí já é esta palavra. Muito bem? Próxima palavra, a gente até chegou a ver essa aqui, não sei, lá no outro ela apareceu, a palavra to dent. Ela apareceu lá como deste lado aqui, na verdade ela apareceu, essa palavra aqui. To dent significa amassar. E não dente. Dente em inglês é tooth. Tooth. Muito bem? Próxima, nós temos agora este aí bem interessante, porque a gente olha, a gente pensa somente em um verbo, né? A gente pensa, não, só pode ser, não tem como não ser, só pode ser, mas não tem como. E não é, gente. A palavra devolve, que é um verbo, todas as vezes que você olhar o to na frente aqui é porque estamos falando do verbo. Porque o verbo está no infinitivo. Então, to dent é um verbo, amassar. Olha a terminação aqui. To devolve parece devolver. E apesar de você ter lá a tradução como devolver, você, na verdade, usa ela com o sentido de transferir, delegar. Transferir, delegar. Tem dois significados aí. Transferir, delegar. Certo? Já a palavra devolver em inglês, a gente vai usar mais como to return, que é o retornar, né, devolver, ou to give back, também retornar, devolver. Perceba que todas são verbos. Quando o to está na frente é porque é um verbo, menos a palavra back. Give, return é verbo. Próxima, nós temos aí a palavra diversion. Diversion, que parece diversão, mas na verdade é desvio, desviar uma rota aí de alguma coisa. Diversion, certo? E a palavra diversão é essa aqui, fun. Fun, do have fun, se divirta. A palavra fun, que significa diversão. To enroll, a palavra to enroll, que parece muito com essa aqui, né? A palavra enrolar. Realmente, parece demais. Mas é um false friend, porque a palavra to enroll, que é um verbo, significa alistar, inscrever. Certo? E enrolar vai ser to roll. To roll, que também parece, né? Um pouquinho aí parece. To roll. A palavra eventually. Eventually parece eventualmente. Com certeza, né? Parece eventualmente. Porém, a palavra eventually, ela significa finalmente, por fim. Certo? E você vai ver muito a tradução dela como como eventualmente. Mas ela vai significar finalmente, por fim. E a palavra eventualmente, ela pode ser usada aí como possibly, certo? E também
eu também colocaria outras palavras aí no lugar de possibly. Eu colocaria outras também, certo? Como, por exemplo, occasionally. A palavra occasionally, que inclusive eu prefiro, certo? Essa aqui. Opa, vai pegar um pouco do meu intérprete, então vou pegar aqui a minha borracha e vou colocar aqui. Deixa eu ver, vou lá pra cima. Pronto, resolvido. A palavra que eu colocaria no lugar de possibly, que eu acho que inclusive ficaria melhor, é a palavra occasionally, que vai ter esse negócio, essa situação de eventualmente. Então, ela vai se escrever como occasionally. Occasionally. Certo? Então, isso aqui são 2 Cs. Não parece, mas são 2 Cs e um A. Occasionally. Parece ocasionalmente, né? Yeah. Certo? E também posso colocar a palavra moreover. Moreover, mas tá bom só essa aí. Occasionally. Muito bem? E aí agora eu vou para a minha próxima. Temos aí, watch out for the diversion. You will have to take another road. It isn't going to be fun. Ou seja, watch out, presta atenção, watch out. For the diversion. O que é diversion? É essa situação que a gente viu que parece diversão, mas na verdade ela é desvio. Então, cuidado, preste atenção aí no desvio. Você terá, you will have to take, você terá que ir para outra estrada. Take another road. And it isn't going to be fun. E não vai ser divertido. Então, tu viu que a gente usou aqui a palavra diversion, que parece divertido, e a palavra fun, que é divertido. Justamente para fazer essa brincadeira. Outra lista de false friends que nós temos aqui para vocês, que é a palavra exit, que significa saída. Saída. Apesar da palavra exit, ela também significa... De novo, vamos lá. A palavra exit significa saída, mas as pessoas acham, né, como false friends, que ela significa êxito, mas ela não significa êxito. É saída. Isso a gente sabe bastante, né? Porque a gente vê essa palavra, é uma palavra muito conhecida aqui no Brasil. Certo? E a palavra êxito em inglês significa success. Certo? Próxima é a palavra exquisite. Exquisite. Agora foi. Exquisite, que significa o quê? Sofisticado. Mas a gente pensa que significa esquisito, e realmente parece bastante. Até na hora de a gente falar exquisite, esquisito, exquisite, esquisito, mas é sofisticado. Bem diferente do que a gente achava que era, né? O significado sofisticado para esquisito, eles são bem antônimos. Já esquisito em inglês significa strange. Strange. Essa aqui também é clássica. Fabric. Fabric significa o quê? Tecido. Não é fábrica. Parece fábrica, mas não é, porque fábrica em inglês é factory. Factory. Próxima, to grip, que parece gripe, mas na verdade é agarrar firmemente. Agarrar firmemente. E na verdade gripe é flu, e a gente viu isso na nossa aula, umas aulas atrás, a gente viu isso sobre o problema de saúde, health problems. Flu é gripe. Idiom, que parece idioma, mas na verdade é a expressão idiomática.
expressões idiomáticas. Eu até já dei exemplos de algumas aqui para vocês. Idioma, na verdade, em inglês significa language. Language. If you have to use the emergency exit of a plane, probably your flight wasn't a success. Se você tiver que usar a saída de emergência do avião, provavelmente o seu voo não foi um sucesso. A próxima palavra agora é a palavra ingenuity, que significa criatividade, parece ingenuidade, mas na verdade ingenuidade é naivety. Inhabitable, que parece inabitável, mas na verdade é habitável. E inabitável em inglês é uninhabitable. A palavra to pretend significa fingir. Aí aqui não tem as outras coisas dele não, tá? E to intend significa pretender. Olha só, pretender não é pretend. As pessoas pensam que... tanto é que eu poderia ter colocado, ó. As pessoas pensam que pretend é pretender, mas não é. To pretend é o verbo fingir. To intend, que parece entender, mas na verdade é pretender. Pretender. Eu pretendo fazer tal coisa e tal. Quando você fala I pretend to, você está falando eu finjo, e na verdade você não está querendo dizer que você pretende. Então esses dois aqui, eles são bem... Eles pegam, para a gente aprender eles dois. E entender é to understand. Jar significa pote. E não jarra, porque parece jarra, mas não é jarra, tudo bem? Jarra já é jug. Embora não seja errado traduzirmos substantivo por jarra, este não é o sentido mais comum da palavra inglesa jar, que é recipiente, geralmente de vidro ou de plástico, tá, gente? Com tampa usado para armazenar biscoitos, geleia, picles, etc. Para dizer jarra em inglês, de preferência ao substantivo jug, certo? Beleza? A palavra journal, parece jornal, mas na verdade, gente, ela é mais usada como revista de especialidade, tudo bem? E a palavra jornal é newspaper, ela também pode ser traduzida como jornal, mas ela é mais como revista de especialidade e até mesmo diário, uma pessoa quando tem um diário escreve lá, enfim. Lace, parece laço, mas na verdade é renda. E laço em inglês, na verdade, tem outro nome. Laço em inglês é esse aí. A palavra ribbon. Lace, renda, laço, ribbon. Those are jars, not jugs. Muito bem? Ou seja, esqueci de traduzir. A gente aprendeu que jar é o quê? Jar é pote. Então, essas coisinhas aqui são potes e não jugs, que são jarras. Que é o contrário. A gente viu aqui, ó, jug é jarra. Próxima, a palavra lecture, que parece leitura, mas na verdade é palestra. E leitura é reading, certo? A palavra legend, que significa lenda, parece legenda, mas legenda é subtitles. A palavra library, que parece livraria, e essa aqui é uma que já me pegou bastante, é biblioteca e não livraria. Livraria é bookstore. Location, que parece locação, não é locação, é localização. Locação é lease. Lunch, que parece lanche, não é lanche, é almoço. Lanche é snack. Magazine, que parece magazine, mas na verdade é revista. Magazine em português e inglês vai ser department store, aquelas lojas que vendem, né, vários tipos de roupa.
Mayor, que parece maior, mas na verdade é prefeito. Maior em inglês é bigger. She's not giving a lecture. She's reading. Ela não está dando palestra. Está dando palestra, está lendo. Temos lá a próxima. Injury, que significa o quê? Ferimento. E não injúria. Injúria é insult. To notice, que significa notar, parece notícia. Mas notícia em inglês é news. Novel, que significa romance literário, parece novela. Mas novela é soap opera. Office, que parece oficial, na verdade é escritório. Oficial é official. Parents, que parece parentes, na verdade é pais, pai e mãe. Parentes é relatives. Pasta, que significa massa, macarrão, lasanha, não é pasta. Pasta em inglês é folder. Physician, que parece físico, na verdade é médico. Muito bem? E físico em inglês é physicist. 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 Não estou conseguindo aqui pintar. Agora foi. Não foi, não consegui, mas tudo bem. Physicist. Physician é um médico clínico geral, aquele que analisa os sintomas dos pacientes, tá? Faz o diagnóstico e bababá. Ele normalmente não faz cirurgias. He's watching a soap opera, not reading a novel. Agora sim pegou, eu tive que... Então, ele está assistindo uma novela e não lendo uma novela? Não, a gente viu que novel é romance literário. Agora a gente vai ver o policy, que parece polícia. Parece polícia, mas não é a palavra policy, é política. E polícia em inglês é police. Police. Muito bem. E eu tô indo rápido, gente, porque a gente ainda tem as atividades para fazer, o tempo já tá acabando, mas a gente vai hoje passar do tempo hoje na aula. Então, a palavra prejudice. A palavra prejudice, que parece prejuízo, é preconceito. E a palavra prejuízo em inglês é damage, loss. Esse aqui é um clássico dos falsos cognatos. A palavra to push não é puxar, é empurrar. A palavra to pull é puxar, já é o contrário. Parece pular, mas não é. Pular em inglês é jump. Realize parece realizar, mas é notar, reparar, perceber. Realizar em inglês é to carry out, to put into practice. A palavra requirement parece requerimento, mas na verdade não é requerimento. A palavra requirement, ela significa requisito, tá? E a palavra requerimento em inglês é request, application. Application. Request ou application. A palavra resume parece resumo, mas não é, significa retomar. Retomar alguma coisa lá do início, de onde você parou, na verdade. Resume. A palavra resumo em inglês é summary. Summary. Beleza? Temos outra aí, uma frasezinha para vocês. O que significa isso? I will resume. I will resume the history I was telling you yesterday. Eu vou retomar a história que eu estava te contando ontem, but without, mas sem summary, sem o quê? Resumir, tá? Então aqui não é resumo, é retomar, e aqui que é resumo. Beleza? Então não se esqueça, essa palavra, ela realmente confunde a gente. A palavra resume. Muito bem. Temos mais a palavra retired,
que parece retirado, mas na verdade é aposentado. A palavra retirado é removed. Removed. A palavra retribution parece retribuição, mas é punição, retaliação, tem um significado ruim. Retribuição, eu vou falar de quê? Que é coisa boa, né, gente? Remuneration, que é salário, reward, que é algum prêmio. Então, aqui um significado ruim, aqui um significado bom. Caso aqui, das palavras em inglês e em português também. Próxima, essa próxima aí, ela é usada como um adjetivo. A palavra scholar, que é o quê? Intelectual, erudito, parece escolar, mas não é escolar. Escolar é school. Sensible, que o quê? Parece sensível, mas não é sensível, é sensato. Sensible. Sensato e sensível em inglês eu vou chamar de sensitive. Sensitive. He's very intelligent. Ele é muito inteligente. He is a scholar. Ele é o quê? Um erudito, né? Uma pessoa, olha lá, uma pessoa intelectual. No, he isn't at school anymore. Não, ele não está na escola mais. He's in the university. Ele está na universidade. A gente se vê na próxima aula. Bye, bye.